Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Até aqui. Queridos, a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão cheia de detalhes, que até a maneira de nós pensarmos, ela está nos ensinando. Mas por que nós não pensamos aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama? Porque o nosso pensamento não é permeado apenas com essas informações. Eu quero dizer para você que nosso pensamento, ele não é permeado por essas informações, por esses pensamentos, porque nós não vivemos constantemente a palavra, e nós somos influenciados pelo meio na qual nós vivemos, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelos nossos amigos, e tudo aonde nós vamos que existem pessoas, e que nós nos deixamos ser levados por essas pessoas, ou influenciados por ela, o nosso padrão de pensamento, ele é alterado. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, igreja, vivemos um momento muito especial, e é um momento em que a igreja nunca teve na face da terra, que é o momento em que nós temos alguns meios de comunicação, muitas informações ao nosso favor, muitas informações para as nossas vidas. Então nós vivemos uma era onde as pessoas, elas estão com uma série de informações, uma série de situações em que elas têm que absorver tantas coisas, e eu quero te dizer algo: nós não temos utilizado essas informações para cumprir a palavra de Deus, para permear o nosso pensamento, para fazer a diferença. Sabe por quê? Porque nós temos preocupado com tantas outras coisas que o mundo tem colocado à disposição dos nossos pensamentos, e eu e você estamos vivendo no automático. O que é viver no automático? Eu vou contar uma história para você entender melhor o que é automático. A história do elefantinho. Alguém conhece o elefantinho? Certa vez existia um elefantinho, e esse elefantinho, ele estava num circo, e as pessoas iam lá, amarravam a sua pata a uma árvore. O elefantinho tentava tirar a sua pata, só que a árvore era mais forte que o elefantinho, e o elefantinho não conseguia sair, Leonardo. E o elefantinho foi crescendo, e uma coisa foi desatada na mente do elefantinho, em que ele não podia sair daquela árvore, porque tinha algo que o prendia, e ele entendia que a árvore sempre era mais forte que ele. E isso fez com que o elefante ficasse no automático, e muitas vezes, mesmo com o seu tamanho, mesmo com a sua força, ele olhava para a corrente e ele falava: a árvore é mais forte do que eu. E como é viver no automático? É fazer as coisas sem saber, levada pela vida, levada pelas circunstâncias, levada pelas situações. Exemplo, vou te dar um exemplo prático que você faz todas as manhãs quando você vai trabalhar. Você começa a descer aqui, Avenida Nápoles, e se você vem do Oliveira, você começa rotatória, reto, rotatória, reto, rotatória, reto, rotatória, reto, rotatória, 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 umas 10 rotatórias. E depois da rotatória vem o quê? Uma blitz, o irmão falou. Não é a blitz, é uma barreira eletrônica. Amém? E muitas vezes você vem tão distraído e você não sabe se você foi multado ou não foi multado. Só que após 30 dias, 35 dias, 40 dias, a multa não chega. Sabe por quê? Porque você habituou tanto o seu cérebro que chega lá na barreira, você breca 80, 40, aí passa a barreira, você
Acelera de novo. Isso é o quê? Automático. Você fez algo sem perceber. Já está aqui, ó. Já está encravado na sua mente, já está inculcado na sua mente que isso você tem que fazer. E aonde você não faz, aonde você leva multa? Porque você não tem habilidade e você não tem o costume de passar lá todos os dias, e é por isso que você leva essa multa. Porque aonde você tem o costume de passar todos os dias, até o quebra-mola, você breca de maneira automática. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós, como igreja, nós temos acesso a uma transformação, a uma nova vida. E nós não podemos viver no automático. Nós não podemos viver de forma engessada, vivendo no automático, liderando no automático, sendo marido no automático, sendo esposa no automático, sendo filho no automático. Nós não podemos viver dessa forma. E é por isso que hoje nós estamos com o tema da palavra maturidade nos pensamentos. Porque a Bíblia nos ensina como pensar em tudo que é bom, em tudo que é perfeito, em tudo que é agradável, aquilo que é de boa fama. Nisso pensai. E muitas vezes isso é a última coisa que tem vindo na nossa memória. Isso é a última coisa que tem vindo sobre a nossa cabeça. Coisa boa, coisa de boa fama, coisa legal. A coisa mais tendenciosa de nós pensarmos é maquinarmos o mal. Então nós não podemos viver dessa forma. E o primeiro tópico da nossa palavra é padrão de pensamento negativo. E eu quero te explicar como funciona o padrão de pensamento negativo, te convidando a abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Uau, o pastor vai pregar agora arrebatamento. Não. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Quero deixar bem claro que tudo que o diabo faz, ele é um copiador, amém? O diabo, ele não tem uma criatividade, ele usa aquilo que já foi criado contra nós mesmos. E aqui no versículo 16, fala sobre uma marca, e essa marca é a que nós vamos falar sobre ela. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que seja dada uma certa marca sobre a mão direita e sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Vamos lá, queridos. Aqui fala de duas coisas. Aqui fala na sua fronte, por entre os olhos, e na sua mão direita. Eu quero falar para você que o padrão de pensamento, ele é formado quando eu penso. E esse pensamento, ele logo vira um comportamento, porque pensamento gera comportamento, e se a sua mente está sendo permeada por pensamentos negativos, automaticamente você vai ter comportamentos reprováveis, comportamentos negativos, amém? E eu quero que você agora abra sua palavra em Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? De toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não poderemos comer, nem tocar nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando nós observamos esse texto, nós percebemos aqui que um padrão de pensamento foi inculcado na mente de Eva. Mas por que a Eva foi tão suscetível a ouvir a voz da serpente? Por que Eva foi tão vulnerável a ouvir a voz da serpente? Se nós formos observar a palavra de Deus,
Não existe homem como Adão e não existe uma mulher como foi Eva. Por quê? Porque se nós lermos a Bíblia e analisarmos as Escrituras, nós perceberemos que existia um fator agravante, ou um fator, sabe, de um superpoder em Adão, porque ele tinha uma memória muito grande, e ele deu nome a todos os animais, e ele era o governador do Éden, ou seja, ele tinha que guardar o Éden, e o Éden era muito grande, e pensa só, um homem só guardando um lugar, como que teria que ser feito? Pensa você guardando a Vila Pedroso, você teria a destreza de caminhar de um lado a outro, todos os dias, protegendo a Vila Pedroso? Não. E se você tivesse que decorar o nome de cada uma das pessoas que aqui dentro está, você daria conta? Sim, mas demandaria muito mais tempo, porque isso é exercício de mente. Então Eva era uma mulher evoluída, e quando a serpente chegou em Eva e falou: olha, se você comer dessa semente, dessa fruta, você será como Deus. Imediatamente Eva começou a pensar, falou: uau, se eu já tenho tudo isso, se eu já vivo esse potencial aqui dentro do Éden, eu vou me tornar que nem Deus. E eu e meu marido junto, então, meu Deus do céu, nós vamos criar um novo Éden, e lá não terá árvores frutíferas, lá terá árvore de Louis Vuitton, lá terá árvore de cartão de crédito, lá terá árvores de tantas coisas, bolsas, sapatos. A Eva começou a pensar no seu benefício próprio, e nesse momento, quando Eva se deixou levar pela serpente, foi criado um sofisma, e sofisma nada mais é do que um engano, é uma verdade disfarçada com uma mentira. Ela ia ter os olhos abertos, ela conheceria o bem e o mal? Sim, porque ela saberia que estava nua, então ela entenderia situações, mas imediatamente, o que ela pensou não foi isso, ela queria ser melhor, ela queria ser desenvolvida. Só que quando eu permito que alguém coloque na minha cabeça um padrão de pensamento, queridos, eu começo a ter comportamentos negativos. E se você for observar no versículo 11, diz assim: perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Desde o princípio é tendencioso do homem, quando ele não assume o seu papel, transferir a culpa para uma pessoa ou para alguém. E Adão aqui estava transferindo a culpa para Eva, porque ele era o responsável por Eva, e não Eva era responsável por ele. E Adão começou a transferir essa responsabilidade para sua esposa. E eu entendo que se Adão tivesse voltado atrás e falado: Deus, eu entendi que eu errei, se ele tivesse agido com autorresponsabilidade, eu acho que nós não viveríamos da forma que nós vivemos hoje, porque eu creio que o Senhor tinha voltado atrás. Falou assim: olha, a minha criação evoluiu, ela consegue agora pedir perdão, ela consegue agora reconhecer erros. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que as coisas tomaram procedimento. E de repente, Adão estava infectado pela mesma falácia que Eva. E aí então o casamento começou a ter problemas, porque Adão começou a acusar a sua esposa. E muitas vezes acontece assim conosco. Muitas vezes nós tendenciamos a agregar culpa pela falência da nossa empresa, pela falência do casamento, pelo fracasso na criação dos filhos. A nossa tendência é transferir a culpa. A culpa é sua, mulher, que fica em casa o dia inteiro, não faz nada. E por que você não cria esses meninos? Por que você não cria esses filhos? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? A tendência nossa masculina é transferir a responsabilidade. Por quê? Pela raiz adâmica. Porque na nossa tendência é agir que nem Adão
agiu, porque nós somos carne que nem Adão. Nós somos concebidos em pecado que nem Adão. E isso é até os dias de hoje. E eu falo para você que eu sou homem. E às vezes eu quero caçar alguém para colocar a culpa, eu não acho. Eu não encontro. Às vezes eu procuro alguém, eu não tenho um fio para colocar a culpa, meu Deus do céu. E aí eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Vamos tomar cuidado, porque quando eu tenho essas atitudes, quando eu começo a distribuir a culpa, eu começo a ter comportamentos tóxicos, comportamentos que vão influenciar toda a minha vivência, toda a minha família, todas as pessoas que estão ao meu redor. E aí nós desenvolvemos uma coisa chamada hedonismo. E o que vem a ser hedonismo? Hedonismo é a busca excessiva pelo prazer pessoal. Eu quero ter. E a igreja depois, eu quero comprar primeiro, eu quero viver primeiro, eu quero conquistar primeiro, eu quero desfrutar do melhor primeiro. E Deus, não, depois Deus vem. E muitas vezes essa raiz tem entrado nas nossas vidas, e nós temos agido como pessoas imaturas, porque nós queremos conquistar o mundo primeiro, e depois servir Jesus. Antigamente tinha um padrão que era colocado em nós, que nós só poderíamos servir Jesus quando nós estivéssemos já de idade. Eu vou viver primeiro, eu vou desfrutar do mundo primeiro, e quando eu estiver velho e não tiver mais vigor, eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus, e aí a minha vida vai ser transformada, mas eu vou ter aproveitado a vida. Mais um padrão de pensamento colocado em você. Quem disse que você aproveitou a vida? Foi a vida que aproveitou de você. Quem disse? E essa busca desenfreada por conquistar as coisas, esses sofismas, eles estão desencadeando nas pessoas uma série de comportamentos e uma série de doenças chamadas psicossomáticas, doenças emocionais. E eu posso citar a depressão, eu posso citar aqui a síndrome do pânico, eu posso citar aqui uma nova agora que chama síndrome do pensamento acelerado. Eu posso citar aqui algo que está no nosso meio o tempo inteiro: crises de ansiedade. E a ansiedade nada mais é que eu ansiar por qualquer coisa. Eu fico preocupado sem ter essa coisa ainda. Então eu fico ansioso por uma conta que vai vencer amanhã, eu fico ansioso por algo que eu vou fazer amanhã, eu fico ansioso com as coisas do amanhã. E a tendência dessa crise de ansiedade é fazer que eu desenvolva a síndrome do pensamento acelerado. E essa crise é aquela síndrome, me perdoa. Essa síndrome é aquela situação seguinte: eu vou pensar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro, fazer aquilo outro. Amanhã vou fazer isso, vou sair, terça vou fazer isso. E a pessoa pensa tanto, que ela não consegue colocar nada em prática, porque ela só pensa. E isso causa uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado. E ela começa a ter essa doença psicossomática. Eu vou falar emocional, porque é mais fácil e eu não vou errar. Porque nós estamos ansiosos com as coisas que ainda vão acontecer. Mas isso é normal? Queridos, isso é normal para o mundo que nós vivemos, não para nós que somos cristãos, porque nós não somos dessa terra, amém? Nós não somos dessa terra, e eu quero dizer para você que pensamento gera o quê? Comportamento. Lembra lá em Apocalipse 13? Pensamento, marca da besta. Pensamento gera o quê? Comportamento. E muita gente está preocupado com um chipzinho que vai pôr na mão. A marca da besta já está sendo implantada. É a forma de pensar, é a forma de concordar com os padrões que o mundo tem colocado. Sabe por quê? Porque quando eu concordo com o mundo, quando eu concordo com as coisas que estão acontecendo no mundo, eu já estou concordando com a marca da besta. E o mundo quer que você se comporte assim, pensando que nem eles querem e reagindo como eles precisam.
pensando como eles querem e reagindo como eles precisam. E é por isso que muitas vezes tem pessoas aqui dentro que têm comportamentos tóxicos, comportamentos negativos, pais que não exercem a sua paternidade, mães que não exercem a sua maternidade, líderes que não exercem a sua autoridade, discípulos que se dizem discípulos e não correspondem à sua liderança. É porque você está aqui, mas a sua cabeça está lá fora. E quantos homens e mulheres que estão aqui dentro, e aqui são uma coisa, e quantos homens e mulheres estão aqui dentro, têm um comportamento, mas lá fora tem outro. Lá na sua casa, no seu ambiente de intimidade, onde você tem liberdade, aí os comportamentos tóxicos afloram, sabe por quê? Porque aonde eu tenho liberdade, aonde eu tenho acesso, é onde eu costumo me revelar. Aqui você nunca vai ser quem você é na sua casa. Aqui você nunca vai ser quem você é com a sua esposa. Aqui você nunca vai ser quem você é com seus filhos. Porque na sua casa você tem liberdade. E o ambiente de liberdade, ele te dá essa libertinagem. E você acha que pode. E ao invés de você se tornar um padrão dos fiéis, você age como um padrão mundano. Muitos homens e mulheres saem do serviço cheio de situações, cheio de pensamentos negativos, cheio de pensamentos corrompidos, e eles chegam em casa doidos para extravasar, e quem ele pega primeiro, ou é a criança, está lá fora, já chega arrancando o cinto e dando uma lapada, fala, passa para dentro. Ou ele já pega a mulher fala assim, oi amor, tudo bem? Banho o quê, moço? Sabe por quê? Porque é normal, eu sei quem eu sou no meu ambiente. É porque no meu ambiente eu não tenho máscara, no meu ambiente eu não tenho reserva, eu sou quem eu sou. E é por isso que às vezes o seu filho não está aqui, porque no seu ambiente você não é um bom pai. Talvez a sua esposa não está aqui porque no seu ambiente você não é um bom marido. Talvez o seu esposo não está aqui porque no seu ambiente você não é uma boa esposa. Isso não é um caso específico, amém, queridos? Podem ser por outros motivos. Isso é uma possibilidade. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui como pastores da Nação Jovem, e nós temos sido procurados por alguns jovens, dizendo que não acreditam mais em Deus, pastor Nardete. Eu não acredito nesse Deus. E isso é como se pegasse uma faca e encravasse no meu peito, porque uma criança que nasceu aqui dentro, que viveu a vida inteira aqui dentro, era impossível essa criança se desviar. Sabe por quê? Porque princípios elementares dos oráculos de Deus, está lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 11, foi ensinado para essa criança. Não tem como. Ah, mas o mundo é mais forte. Não, mais forte é você, pai. Mais forte é você, mãe, que tem autoridade sobre a sua casa. O mundo ele vai ser mais forte se você for mais fraco. E muitas vezes nós queremos agir com passividade. A nossa tendência é ser que nem Adão foi, passivo. E deixar que Satanás coloque as sementes, porque Satanás, aqui a serpente, ele agiu de forma sugestiva com Eva. Ele não impôs para Eva. Ele falou assim, Eva, será que não seria interessante você comer essa fruta? Ele gerou curiosidade em Eva. Eva, será que não seria bom você experimentar essa fruta? Porque talvez, Eva, se você experimentasse essa fruta, você seria que nem Deus. E mulher, ela é pega pelo, fala comigo, ouvir. E a serpente, ela já sabia disso. Ela falou, então Eva, se você comer essa árvore, se você comer essa fruta, você será como Deus. E imagino que Eva ficou, uau, eu vou comer dessa fruta. Sabe por quê? É por isso que tem muita mulher casada com homem feio.
Porque o homem é feio, mas o homem é bom de conversa. Olha aqui. Entendeu? Porque mulher, ela não é visual. Quem é visual? Homem é visual. E é por isso que os homens feiam casam com mulheres bonitas. E mulheres bonitas casam com homem feio. Porque o homem já não tem aparência. Ele tem que ter no mínimo argumento, né, querido? E aí nós vamos lá e exercemos um argumento que é nosso. E nós conseguimos. E os homens que são bonitos? Aí eles têm um poder a mais do que nós que somos feios. Eles conseguem ter essa dominância superior a nós. Então Eva, ela foi pega pelo ouvir. E Eva conseguiu influenciar o seu marido. Quantas esposas que influenciam o seu marido? Não levanta a mão. Quantos homens se deixam influenciar por suas esposas? Quantos homens compartilham as decisões com as suas esposas? Você decide. Pai, deixa eu ir. Pede sua mãe. Pai, vou então. Pede sua mãe. 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 Cadê você, homem? Cadê sua postura masculina? Cadê sua autoridade? Cadê a sua presença? Aí depois nós queremos culpar as mulheres pelos comportamentos dos nossos filhos. Eu falo os nossos porque eu ajudo a cuidar dos seus, tá? Não é porque eu tenho, não. Aí nós queremos culpar as mulheres por causa do comportamento negativo dos nossos filhos. Sendo que quem é responsável não é as mulheres, é os homens. E agora eu falo para os homens, eu não falo para as mulheres. Porque quem é responsável por decidir a sexualidade do seu filho, da sua filha, não é a mulher, é o homem que é XY, a biologia diz isso, a mulher é XX. Então o homem decide se a mulher vai ser mulher ou se o homem vai ser homem. E quando isso não ocorre, é quando houve ausência, é quando o pai foi passivo. É quando o pai deixou de ser pai em algum lugar. Porque ser pai não é apenas colocar comida dentro de casa. Ser pai não é apenas você pegar, entendeu? E comprar uma roupa para o seu filho. Ser pai é sentar, é olhar nos olhos e falar assim: meu filho, eu estou aqui, conta comigo, eu sou o seu pai. É pegar a sua filha e tem homem que é tão enjoado. Fala assim: como que eu vou ser com a minha filha? Se ela quiser ir no banheiro, ela vai sozinha, querido. Ela sabe ir no banheiro. Você fica lá na porta, fala: filha, qualquer coisa, grita que o papai está aqui. E se for que nenê, você é pai, você pode trocar. Mas o seu filho, a sua filha, precisa de você, pai. E de quem é a culpa? A culpa é nossa, a culpa é sua. Mas talvez você tenha errado, não é porque você quer, é porque você não foi ensinado. E quando nós não sabemos de alguma coisa, a nossa tendência é transferir essa coisa para as outras pessoas. Sabe por quê? Não é porque nós não sabemos, é por ignorância mesmo. Nós achamos que é a maneira certa, e pais, na sua grande maioria, erram querendo acertar. Erram querendo acertar. A culpa é de vocês? É. Mas foi porque vocês quis? Não. Foi porque alguém colocou isso em vocês. Alguém gerou em vocês um padrão de pensamento. Alguém ensinou para vocês essa forma que você age. Alguém tratou você diferente quando você era criança. Alguém foi muito duro com você quando você era criança. Alguém foi muito passivo com você quando você era criança. Então a culpa é do meu pai? Também, porque de acordo com a regressão das décadas, a ignorância se torna maior. Mas isso não tira a nossa culpa. Isso não nos diminui, isso não nos massageia o ego, porque a responsabilidade nossa não diminui. Porque tudo que eu penso gera um comportamento.
E o comportamento, às vezes, ele magoa as pessoas. O comportamento afeta as pessoas, pastor Nardete. Eu tinha um padrão de pensamento que eu nunca conseguiria ser pastor. Há alguns anos atrás, há uns 8, 9 anos atrás, eu estava tendo uma briga com a Cristiane, com o meu bem. Nós estávamos dentro do carro e nós estávamos naquele impasse, tira aliança, põe aliança, tira aliança, põe aliança. A gente era noivo. E ela falou assim, tantas coisas para mim, eu gritei no carro. Eu falei, você quer que eu seja um pastor? E ela falou assim, quero sim. Eu falei, mas eu não sou. Porque eu tinha sido ensinado que eu não seria um pastor, não pela minha mãe, mas pelo meio na qual eu vivia. Porque eu me via tão limitado, que eu não conseguia sonhar dessa maneira, eu não conseguia me ver dessa maneira. E às vezes tem acontecido com você, você não consegue se ver amanhã, você não consegue se ver daqui 5 anos, porque você não sabe como você vai reagir. E ficamos naquele impasse, põe a aliança, tira a aliança, põe a aliança, tira a aliança. E eu quero na aliança dela, falo assim, a aliança foi eu que comprei, devolve a aliança. Porque é caro, né, gente? É caro. Eu falei, já que ela vai embora, deixa a minha aliança, né? Eu vou lá e vendo e pego o dinheiro de volta. E ela falou assim, eu não devolvo a aliança. Eu falei, devolve, eu comprei. Pode devolver. Mas eu sempre tive os meus momentos de pique alto, mas eu também sempre tive meus momentos de pensar. O Rogério está rindo ali, está olhando para mim rindo. E quando eu ficava nervoso, queridos, eu parecia uma máquina de registrar, eu gaguejava, sabe? E eu... Aí eu desistia da briga, porque eu não conseguia retrucar nada. Falei, vou embora, depois que eu conseguir falar eu volto. Parecia um... Sabe por quê? Porque eu tinha um comportamento que foi gerado através de pensamentos. E esse padrão de pensamento, ele veio de geração para geração, até eu chegar na luz para os povos. Amém? E eu quero compartilhar com você agora segundo tópico da palavra, mudança de mente. Mas antes disso eu quero te perguntar, o que as pessoas têm inculcado na sua mente? O que as pessoas têm inculcado na sua mente? Quais são os padrões de pensamento que você tem tido? É fácil de avaliar. Se você começar a observar os seus comportamentos, você vai entender os pensamentos que têm sido implantados dentro de você. E a autoavaliação nós conseguimos fazer. Amém? A gente não precisa que a nossa esposa fale. Aliás, quando elas falar, porque elas vão falar mesmo, querido. Né? A esposa, ela fala mesmo, é tendencioso da mulher falar. E ela já levanta falando, Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu estava lá orando para continuar, né, na palavra. Eu falei, Deus faz que... A Cristiane levantou, meu bem. Eu falei, amor, estou preparando a palavra. Mas eu preciso falar. Eu falei, peraí, Jesus, deixa eu escutar essa mulher, que isso não vai dar problema. E quando a mulher fala, homens é tendenciosos a não quererem ouvir. Sabe por quê? Porque a gente acha que não precisa ouvir as mulheres. Mas eu quero dizer para você, ouça as mulheres. Porque se nós não ouvimos as mulheres, é tendencioso nós cometermos erros, falhas. Aleluia, né, irmã? Glória a Jesus. E aí, se porventura na sua altivez, na sua predominância, você errar, querido, você tem que ser responsável pelo seu erro. E chegar na sua esposa e falar, eu errei. E ela vai ser obrigada a te dizer, falar assim, eu te falei, eu te avisei. Amém? Então vamos lá, vamos continuar.
Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Antes de entrar nessa parte, eu quero voltar um pouquinho na paternidade. Paternidade é uma coisa tão séria, pais, que 90% dos casos que nós pegamos não é uma criança que foi abusada sexualmente. É uma criança que ela é órfã de pai vivo, tá? 90% dos casos que nós pegamos que as crianças têm o comportamento sexual distorcido, não é porque convive demais com a mãe, no caso do homem, e nem a mulher que convive demais com o pai. É porque são órfãos de pais vivos. A sua presença, ela é superior, ela é mais importante, não menosprezando as mulheres, mas tecnicamente, cientificamente, a neurociência comprova que a presença do pai, ela é mais importante que a presença da mãe em 70%. Porque é ela que ensina os seus filhos a tomarem decisões. É ela que ensina os seus filhos a serem quem é, a terem certeza da pessoa que são. Cientificamente comprovado. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu quero compartilhar com você um novo padrão de pensamento agora, porque às vezes nós falamos só dos pensamentos negativos, pensamentos e atitudes negativas, com pensamentos e comportamentos sabotadores, pensamentos e comportamentos tóxicos, aquilo que eu faço de pior, aquilo que eu faço de ruim, aquilo que eu faço no automático. Mas agora eu quero compartilhar com você aquilo que nós podemos fazer de melhor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também atarás como um sinal a tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E o novo padrão de pensamento aqui acontece, que eu lembro que eu falei no início da palavra, que o diabo ele sempre copia, sim ou não? Aqui Deus implantava um novo padrão de pensamento. E eu vou ler de novo para vocês perceberem. Talvez passou desapercebido. Também as atarás como um sinal na tua mão direita, e te serão por frontal entre os olhos. Aqui Deus falava comportamento. Opa, troquei. Pensamento gera comportamento. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, a primeira coisa que Jesus disse, quando foi sair para evangelizar, ele falou: arrependei-vos. E se você for consultar o significado da palavra arrepender, no grego é metanoia, e metanoia é mudança de mente. Então Jesus queria falar assim, ó: mudem a mente, transformem-se pela renovação da mente, sejam diferentes. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Muda a mente porque é chegado o reino dos céus. Muda o seu pensamento porque é chegado o reino dos céus. Se nós entendêssemos o quão rica é a palavra de Deus, quantas coisas tem de profundas na palavra de Deus, nós não estaríamos vivendo da forma que nós vivemos hoje. E é por achar a Bíblia um livro chato, e por nós não lermos, porque diz que dá sono quando se lê, é porque nós vivemos essa vida medíocre que nós vivemos. E eu me incluo nessa. Você não está sozinho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Mude a mente, mude a mente, mude a maneira de pensar. Aquilo que for bom, aquilo que for respeitoso, se houver algum valor nisso, pensai. Jesus já estava falando
mudem a forma de pensar. E nós voltando aqui agora para Deuteronômio capítulo 6, no versículo 6 a 9, nós percebemos que aqui Deus colocava um padrão de pensamento para aquelas pessoas que estavam entrando em Canaã. Eles queriam que aquele povo tivesse um comportamento diferente, uma forma de pensar diferente. E olha só a riqueza de detalhes que Deus dá para aqueles homens. Tu inculcarás a teus filhos, falando, gerando padrão de pensamento. Quem é o responsável por inculcar a palavra de Deus no seu filho? Não é o líder dele. Quem é responsável por falar de Deus para o seu filho? Não é o pastor. Quem é responsável para falar de Deus para o seu filho é você. É os pais. E olha o tanto de circunstâncias. E delas falarás assentado em tua casa, no sofá assistindo o jogo do Vila Nova. Filho, o Vila Nova está perdendo, mas Jesus sempre vence, viu, querido? Jesus sempre vence, Jesus é vencedor, Ele muda a nossa história, e Ele pode mudar a história do Vila agora. Aí nós vamos lá e inculcamos no nosso filho um pensamento positivo, um novo padrão de pensamento. Que legal, pai. Depois, ir andando pelo caminho, saindo com o filho, aquele momento que eu falei do pai com o filho. Filho, olha, é tão importante ter você comigo. Filha, é tão importante ter você com o papai. Nós vamos agora ter o dia do papai. Nós vamos sair uma vez ou 2 vezes por mês, só nós dois. Pastor, não está pegando as mulheres. É porque as mulheres, elas têm a obrigação de auxiliar o marido. Amém, queridos? Então, tudo que o homem falar, a mulher vai respaldar. A obrigação nossa, ela é maior mesmo, queridos. Tá? A gente às vezes tende a compartilhar essa responsabilidade, mas a Bíblia não compartilha. A Bíblia ela fala que é nossa. A Bíblia fala que é sua. Então para de ser passivo. Para de falar assim, pede sua mãe. Fala com sua mãe. Fala não, moço. Não vai, não vai. Nós estamos vendo a geração dos menininhos. Eu não vou por quê? Não vai porque eu não quero. Você não vai porque não tem jeito de ir. E a minha palavra é não. E a sua palavra tem que valer na sua casa. Se a palavra dele valer, é porque você é frouxo. Se ele quiser fazer diferente, que ele haja quando ele tiver a casa dele. Mas enquanto estiver na sua casa, é você que manda. E desculpa pelo frouxo. Nossa, pastor, mas eu vou ser tão duro com meu filho. Não, você vai ser pai. E ser pai não é dizer sim para todas as oportunidades que aparecem. É ensinar ele que a vida de vez em quando vai dizer não. E às vezes se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar. E vai ensinar de forma diferente. Mais doído, mais dolorido. Que o mundo bate e bate forte. Vamos lá, tem mais coisa. E andando no caminho, tirando o dia do pai. E ao deitar-te, olha filho, vai deitar, ora antes, viu querido? Papai vai orar com você. Aí o pai vai lá e ora com o filho, com a filha, ensinando que tem que orar todos os dias. Lendo a palavra. E ao levantar-te, o menino levantou, tá com ele cheio de remela, entendeu? Num cabelão só o que ele fuar. Fala, filha, já falou com Jesus hoje? Vou escovar o dente primeiro. Falou, não, querida, primeiro é Jesus. Primeiro é Jesus. Você está criando um padrão de pensamento nos seus filhos. As ações negativas dos seus filhos é porque às vezes nós não sabemos como lidar com eles quando criança. E quando chegam numa idade de adolescência e juventude, nós também não sabemos lidar, porque se nós não sabemos quando criança, quando chegar a adolescência e a juventude é pior. Mas a Bíblia ela é tão boa, gente, tão legal, que ela fala assim, conhecereis a verdade vos... Então se você errou até hoje, você não pecou. Mas se você errar daqui para amanhã,
já está pecando. Sabe por quê? Porque você está conhecendo hoje. Amém? Porque eu só peco quando eu não entendo. Porque se eu entendesse, eu tinha a mente transformada, então eu não agiria novamente. Porque pensamento gera comportamento. Se eu não estou tendo pensamentos que me levem a ter uma vida santa, é porque a minha vida não está santa. Então eu estou pecando porque eu penso coisa errada. Nossa, pastor, é que a minha mente ela parece um filme. Eu penso tanta coisa. Então para de pensar. Comece a pensar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é boa fama. Se há alguma virtude nisso, pensai. Amém? Vamos continuar. É necessário nesses dias que nós vamos ter uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque, como eu disse antes, nós somos expostos a uma série de crenças que nós vamos crescendo com elas. E a nossa tendência é querer passar essas crenças para os nossos filhos. Vou dar um exemplo aqui. Quem antigamente, olha a crença. Quem antigamente falava para o seu filho, não come manga com leite. Porque se você comer manga com leite vai morrer. E aí minha avó passou para minha mãe tentou passar para mim. Eu cheguei na Neide ali, tomei um creme de manga. Não morri. Aí se você comer manga com leite e ovo, você morre. Aí você come tudo, toma um creme de manga. E eu estou vivo. Eu tive alguns contratempos por causa do x-salada com um creme, né? Mas vamos lá. Estou terminando, estou encerrando aqui, fica comigo. Eu quero que você entenda que transformação não é quando eu quero, é quando eu permito. Amém? Por que eu estou falando isso? É porque nós vivemos com pessoas, nós somos seres comportamentais e relacionais. Nós vivemos com pessoas o tempo inteiro. E às vezes, querido, nós cometemos falhas com os nossos discípulos. Nós erramos com as pessoas o tempo inteiro. Ontem, nos discipulados que eu fiz para trás agora essa semana, eu pedi perdão em todos. Falei, olha, me perdoa porque eu errei com você. Porque nós erramos com vocês. E não é feio nós pedimos perdão não, viu, queridos? Feio é permanecer no erro. Feio é continuar errando. Às vezes você tem aquele orgulho. Eu quero falar que orgulho é uma consequência tóxica, viu? Orgulho é uma consequência de um pensamento errado que você tem. E é por isso que seu casamento está ruim. Porque às vezes você errou e não tem coragem de pedir perdão para sua esposa. Às vezes você errou e não tem coragem de pedir perdão para o seu marido. Às vezes você errou com seu filho e não tem coragem de pedir perdão para o seu filho. Orgulho é um comportamento reprovável, sabotador. E ele te denuncia. O orgulho te denuncia porque você tem um padrão de pensamento errado. Mas aí, queridos, nós temos que ficar felizes, porque existe a palavra de Deus que nos dá, sabe, uma legalidade. Lá em Romanos 12 que fala, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que aqui Deus trocou a nomenclatura e não colocou arrependei-vos? Porque Deus, Ele não muda, mas Ele se move. E Ele já tinha se movido na vida de Paulo. E o mesmo Deus que foi lá, Ele é hoje aqui. É o mesmo Deus, Ele não muda, mas Ele tem movido. Vale a pena mudar os comportamentos? Mas para mudar os comportamentos, eu preciso mudar meus pensamentos?
Quantos vão fazer isso? Quantos querem isso para o seu casamento? Quantos querem isso para a sua família? Quantos querem isso para o seu trabalho? Nós precisamos ser pessoas que têm a mente, que têm um pensamento permeado por bons pensamentos. Porque quando eu tenho bons pensamentos, eu tenho bons comportamentos. Eu quero dizer, Pai, que às vezes você falhou, você errou com seu filho, você foi grosseiro com seu filho, você foi bruto com seu filho, você foi bruto com a sua esposa, grosso com a sua esposa, que talvez não foi porque você quis, foi porque o seu pai talvez falhou com você. Amém? Mas você pode mudar? Pode. Você pode ser melhor? Pode. Eu sei que a responsabilidade ela pesa nos nossos ombros, por sermos homens, por sermos pais, por sermos provedores. Eu sei que a responsabilidade é grande. O sacerdócio, ele é muito bom, muito bonito, mas ele exige responsabilidade. E se você entendeu que é necessário mudar os padrões de pensamentos que você tem, para que você venha mudar a forma que você vai agir daqui para frente, eu queria convidar você a se colocar de pé.